Enquanto ainda estamos aqui do outro lado da eternidade, que tal experimentarmos aquelas verdades bíblicas que nos ajudam a ter um vislumbre do céu? Você vai experimentá-las de primeira mão. E eu estou aqui à sua disposição para ajudar você a estudar a Bíblia. Nós vamos juntos nos aprofundar na palavra de Deus. E se tem uma coisa que eu gosto e que eu descobri ao longo de todos esses anos, é que sempre haverá algo que ainda não conhecemos e como é gostoso descobrir aquilo. E se tem uma coisa que eu descobri ao longo de todos esses anos, é que sempre haverá algo que ainda não conhecemos e que é gratificante conhecer. E por mais que algumas coisas só se tornarão compreensíveis no céu, eu afirmo, vale a pena estudar aquilo que Deus nos revelou aqui nessa terra. Conheça a verdade, disse Jesus, e a verdade libertará você. Vinho. Vai um pouco mais fundo nessa questão do conceito do vinho na Bíblia e por que onde que é? Minha pergunta é assim, onde que é que a turma usa isso como muleta para justificar alguma coisa que elas, uma conduta delas, e onde que isso realmente tem fundamento na Bíblia? Ok. A questão da muleta eu fico te devendo responder porque é muito subjetivo. Tá bom. Aí entra naquela parte que eu falei assim, eu não sei o que está no coração da pessoa. Também tenho que ser honesto academicamente em dizer para você que você pode trazer uma dúzia de teólogos aqui, gabaritados com doutorado em teologia, doutorado em Bíblia, que vão falar que Jesus bebia vinho, era o vinho alcoolizado. Eu tenho que ter essa honestidade acadêmica com você. Tá bom. E você vai ter uma outra dúzia de teólogos igualmente gabaritados que vão concordar comigo e vão falar assim, não, Jesus não bebia vinho alcoolizado. Essa é a tua linha. Essa é a minha linha. Mas não bebia vinho alcoolizado. Então eu tenho que apresentar essa linha, mas com esta franqueza em dizer que você tem especialistas dos dois lados. Eu vou falar desse lado de cá. O vinho, quando ele é usado de maneira... Porque veja bem, vamos começar pela problemática. Acho que é melhor começar por aqui. O vinho dá uma vez por ano. Okay. Eu não sei se hoje, com essas tecnologias, que tem fruta que dá o ano inteiro, né? Hoje eu não sei. Eu não sei como é que são as vinícolas hoje. Mas no passado, arqueológico, quando não tinha todo o mecanismo de hoje, a uva só dá uma vez por ano. E, se eu não me engano, não sei se é no mês de setembro, que dá lá no hemisfério norte. Então, como o vinho só dá uma vez por ano, você não tem, sem refrigerador, como ter vinho, suco de uva, não alcoolizado o ano todo. Okay. Porque ele é o mosto, o vinho não alcoolizado, quando você tirou da uva. Depois ele vai alcoolizando, tá certo? Eu achava, tá vendo, a minha limitação, eu achava que vinho necessariamente deveria ter álcool. Não, no português sim. No português sim, porque nós chamamos de vinho só bebida alcoólica, e a gente chama de suco de uva. Pois é. Mas só que no hebraico, a mesma palavra usada para um é usada para outro. Ain. Ain em Ou seja, hebraico, suco de uva é vinho. É vinho. O ain, tanto é que no livro de Isaías fala o seguinte, dê vinho para os recém-nascidos. E é ain. Mas não vai dar vinho, álcool para criança. Pra criança. A bem da verdade, existe uma segunda palavra em hebraico, teirosh, que significa apenas suco de uva. Tá. Suco de uva. Mas tem o ain que é o contexto. É igual falar manga. O que é manga? Depende. Pode ser uma fruta ou pode ser uma peça de roupa. Tá bom, entendi. Você tá entendendo? Entendi. Pode ser a manga da camisa ou a fruta. Entendi. Só a palavra manga, ela não me diz nada. Entendi. Porque você pode estar falando de uma coisa ou de outra. Então só a palavra ain, vinho, não significa muito. Em grego você tem oinos, que também é um sentido duplo. Ela pode significar tanto o suco da uva como... Não existe a palavra suco. Hoje você tem, em hebraico moderno, você tem mitz tapuzim, suco de laranja. Tá bom. Mitz é suco, em hebraico moderno. Mas não existe mitz na Bíblia. Suco. Entendi. Você entendeu? Você tem, é o vinho. Então, como é que eles faziam? Eles preparavam o vinho e eles tinham técnicas, não só em Israel, a gente tem isso mapeado também entre outros povos, de ter tanto o vinho alcoólico como o vinho não alcoólico durante o ano todo. Tá. Era o vinho não alcoólico, por exemplo, que era dado às crianças. Okay. O vinho alcoólico, ele sim, era praticado, muita gente bebia e tudo mais, mas ele não era bem-vindo, por exemplo, no mundo romano. Por incrível que pareça. Há muitos textos, especialmente dos epicureus, dos estoicos, nossa, vai ler Marco Aurélio, que desce o sarrafo na bebida alcoólica, no vinho alcoolizado. E eles falam que esse vinho alcoólico, ele traz malefícios para a sociedade terríveis. Terríveis. E só tem uma coisa que todo mundo usava, duas coisas que eles usavam esse vinho altamente alcoolizado. Ou você usa esse vinho para funções medicinais. Por exemplo, a pessoa precisava de alguma coisa, você dava um vinho altamente alcoolizado para ele, até o vinagre, se fosse o caso, para servir de morfina. Tá bom. Que é aquele que te anestesiava. Então, assim que eles operavam as pessoas, por exemplo, que até trepanação era feita no Egito Antigo. Então, você dava aquele vinho. Você usava aquele vinho também para esterilizar machucado. Ele era bom. Na parábola do bom samaritano, Jesus fala que o camarada que ajudou o outro que estava ferido lá, colocou na ferida dele óleo e vinho. Tá. E você usava também, num segundo momento, para purificar a água.
Eles não tinham filtro, mas já tinham a noção que a água contaminada poderia matar. Então, como é que eles purificavam a água? Colocando um pouquinho de vinho. O vinho purificava a água. E tinha uma dose, era 10, era 1 para 10. Tá. 1 para 10. 10 de água, 1 de vinho. Até nós temos mesas, por exemplo, que já foram encontradas, que você tem os jarros de água e você tinha um pouquinho de vinho assim em cima, que ele colocava, misturava, ou no copo, misturava e bebia. Tá. Paulo até recomendou para Timóteo assim: Timóteo, você está com fortes dores estomacais, não beba somente a água, mas também um pouco de vinho. Tá. Aí muita gente fala: tá vendo? Paulo recomendou Timóteo a tomar vinho. Gente, é porque Timóteo estava tomando a água pura. Paulo falou assim: põe um pouquinho de vinho na água para esterilizar essa água por causa dos seus problemas estomacais. Tá. Nenhum médico até hoje lançou qualquer artigo falando que vinho ajuda para problemas estomacais. Os benefícios do vinho são outros, problema estomacal nenhum. Então Paulo não estava recomendando o vinho para curar o problema do estômago dele. Era o problema da água. E tem muitos, Plutarco, tem muitos autores da antiguidade que eu poderia usar aqui, tanto gregos quanto romanos. No caso específico dos judeus, havia o consumo de vinho, sim, durante a história de Israel. Mesmo antes, se eu pegar Noé plantou uma vinha, se embriagou com o vinho e ficou pelado dentro de casa dançando. É lógico que aquele vinho que ele tomou era alcoólico, porque ele ficou doidão, tá certo? A Bíblia fala também de Nadab e Abiú, que eram 2 filhos promíscuos que ficavam enchendo a cara de vinho e tudo mais. Quando Sansão teve o voto de Nazireu, Deus falou assim: você não pode nem olhar para o vinho, nem para derivados da uva. Então havia a prática de uso de vinho alcoólico na história de Israel. Agora, isso que Deus tolerou, mas Deus dava regras. Vocês não devem fazer isso. Por exemplo, lá no Novo Testamento fala que o homem que deveria cuidar da igreja não poderia ser dado ao vinho. Ok. Tá em Timóteo. O líder da igreja não pode ser dado ao vinho. E nas reuniões, e nós vemos a situação de Jesus com o vinho em 3 situações. A primeira, em Caná da Galileia, quando Jesus transformou água em vinho. Tá. A segunda, quando os acusadores de Jesus falam o seguinte: ele é beberrão. Ele bebe vinho. Jesus falou o seguinte: engraçado, veja João Batista que jejuava, vocês falavam que ele tinha demônio. Vem o filho do homem que bebe vinho, vocês falam que ele... E a terceira é na Santa Ceia, quando Jesus abençoa o vinho e o pão. Vamos analisar cada uma delas. No milagre de Caná da Galileia, as pessoas já tinham bebido a festa toda. Porque quem defende o uso do vinho na Bíblia fala: Deus condena a embriaguez, não a moderação. Okay. O argumento é esse. Mesmo esse grupo aqui que acha que pode se beber o vinho alcoolizado, ele fala o seguinte: desde que eu beba de maneira moderada, Deus não me condena. Okay. Ele condena a embriaguez. Okay. Aí tudo bem. Se assim Jesus transformou água em vinho no final da festa, quando todo mundo já tinha bebido vinho a festa toda. Certo. Então eles já tinham bebido vinho. Jesus vai dar mais vinho para eles? Onde é que está a moderação? Certo. Onde é que está a moderação? Se Jesus transformou a água em vinho alcoólico, Jesus deu mais álcool para quem já tinha bebido a festa toda. Certo. Não tem moderação nenhuma nisso. Esse é o primeiro ponto. Com relação à Santa Ceia, Jesus não iria usar na Pessah, que a Santa Ceia coincidiu com a Pessah, que é a Páscoa. Na Páscoa você não podia usar nenhum alimento com fermento. O pão não podia ser fermentado, tinha que tirar o fermento da casa, e o vinho também não poderia ser fermentado. Tinha que ser o mosto. Tanto é que nos manuscritos do Mar Morto, nós encontramos toda a lei de Israel falando que o sacerdote deveria tomar o mosto. O mosto é o vinho não fermentado, o vinho não alcoólico. Então Jesus não faz sentido Jesus transformar aquilo em vinho alcoolizado, porque ele estaria quebrando a própria regra ali, que era um pão sem fermento e vinho sem fermento. Um outro detalhe aqui, agora fora da Bíblia. Eu respeito, como eu falei, pessoas que bebem, e até os que bebem moderadamente, e acredito que na prática tem muita pessoa que ele bebe de maneira moderada. Sim. O meu sogro bebe, mas bebe de maneira moderada. Todo final de semana ele gosta da cervejinha dele lá, colocar o caipira dele e escutar. Eu nunca vi, e nem da minha esposa contar, nem depois que eu entrei pra família, meu sogro bêbado, caído na rua, ou chegando em casa, não, ele bebe a cervejinha dele, ele para na cerveja ali, só cerveja. Então eu acredito que há muitas pessoas assim, e também quero acentuar mais uma coisa, eu dei o exemplo da minha própria família. Eu acredito que há pessoas boas, eu não meço o caráter da pessoa pelo fato dela beber ou não beber. Tá certo? Tem pessoas que bebem e têm um caráter melhor do que muito abstêmio. Certo. O que entra pela boca não contamina o homem, mas o que sai dela. Então, o que acontece? Só que eu faço perguntas a essas pessoas. O que pode acontecer com o seu jeito moderado de beber? Aí eu vou agora devolver a pergunta para aqueles que acham que eu posso beber vinho porque a Bíblia fala do vinho. Sim. Por que eu posso beber o vinho e não o uísque? O princípio é o mesmo. Se eu posso beber o vinho, eu posso beber o uísque. Ah, não, mas não. É só beber moderadamente. Se eu posso beber o vinho e eu posso beber o uísque, eu posso beber a cachaça.
Porque muitos evangélicos hoje defendem o beber o vinho. O vinho, tá, mas se eu posso beber o vinho, eu posso beber a cachaça. Se eu posso beber a cachaça, eu posso beber o rum. É moderado. Se eu posso beber o rum, eu posso beber a tequila. Ou aquela outra russa lá, a vodka. Qual o problema? E se eu posso beber tudo isso, eu posso fumar. Eu fumo moderadamente. E eu nunca conheço os evangélicos que defendem o uso do vinho, defendendo o uso do cigarro. Se eu puder fumar moderadamente, um cigarrinho ou outro e tudo, não tô fazendo mal a ninguém, é só distrai. Você pode criar toda uma filosofia pro hábito de fumar. E pode fazer toda uma filosofia também pro hábito de fumar marihuana. Você sabe que muita gente também defende a liberação das drogas e do uso da maconha e tudo, que ela acalma, ela amplia os seus horizontes e tudo mais e tal. Ou seja, quando você abre uma fissura, toma cuidado, porque você pensa que você só está abrindo aquela gretinha ali, mas se você bater, aquela fissura que você está abrindo, ela vai se expandindo e você lá na frente não consegue mais pegar as pontas. Então, de maneira muito humilde, a única coisa que eu coloco para o pessoal de casa pensar nos usos e costumes do que você come, do que você bebe, é quais as consequências disso. Não só para você, mas para os outros. E falo, vamos ser científicos, vamos ser acadêmicos. O que a medicina hoje fala do hábito de beber e fumar? Esquece a ideia de que Jesus bebeu vinho. Vamos falar de ciência agora. Não tem nem o que discutir. Você entendeu? O que a ciência fala do consumo de carne gordurosa? Não tem nem o que discutir.